Bora desmistificar a NR17? É basicamente o manual de instruções oficial do Brasil para deixar o trabalho mais seguro, mais confortável e, claro, mais eficiente. A gente vai ver como essa norma, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mexe de verdade com a saúde e o bem-estar no dia a dia de muita, mas muita gente. Pensa aí, quem nunca chegou em casa com aquela dorzinha chata nas costas depois de um dia sentado? Ou com os braços moídos de carregar alguma coisa? Então, a real é que esses incômodos raramente são por acaso. Sabe, na maioria das vezes, a origem deles está sim no nosso trabalho. E o pior é que isso acontece em todo lugar, não importa se o trabalho é mais pesado, tipo numa obra, ou mais tranquilo na frente do computador. Má postura, movimento que se repete sem parar, pegar peso do jeito errado, esses riscos ergonômicos estão aí em quase todos os setores e acabam afetando tanto a saúde quanto a produtividade. Bom, e é justamente para combater esses riscos que existe a tal da Norma Regulamentadora 17, a famosa NR17. Pensa nela como a resposta oficial do Brasil para essa questão, definindo as regras do jogo para criar um ambiente de trabalho que seja, de fato, mais saudável. A ideia central da norma é, na verdade, bem simples e poderosa. É o trabalho que tem que se adaptar à pessoa e não o contrário. O foco aqui não é só evitar um acidente grave. É muito mais que isso. É sobre garantir conforto e fazer com que todo mundo consiga trabalhar bem, de forma eficiente, sem ter que sacrificar a própria saúde no processo. Tá, mas o que exatamente a NR17 cobre? Ela vai fundo em vários pontos, olha só. Desde o jeito certo de carregar peso até o mobiliário, tipo a mesa e a cadeira que a gente usa. Ela fala também das ferramentas, das condições do ambiente, luz, barulho, temperatura. E no fim das contas, ela olha para a organização do trabalho como um todo. Ok? Vamos começar por um ponto super importante. Levantar, empurrar e puxar coisas. Ou seja, o manuseio de materiais. É aqui que acontecem muitas, mas muitas lesões no trabalho. E a regra de ouro está aqui, direto da norma. Basicamente, ninguém pode ser forçado a carregar um peso que coloque em risco a saúde ou a segurança. Simples assim. A segurança de quem está trabalhando vem sempre em primeiro lugar. Não é uma questão de ser forte ou não. É uma questão de proteger a saúde. Agora, gravem este número, 60 centímetros. Por quê? Porque a norma proíbe levantar qualquer carga se a distância horizontal do corpo for maior que isso. A explicação é pura física. Quanto mais longe o peso está do corpo, maior é a força que a nossa coluna tem que fazer. O risco de uma lesão séria, tipo uma hérnia de disco, simplesmente dispara. É uma regra super simples, mas que faz uma diferença gigantesca na prevenção. Então, como é que se evitam esses riscos? O foco da NR17 é total na prevenção. A ideia é que as empresas ajam antes do problema acontecer. Isso significa fornecer equipamentos, como carrinhos, adequar o peso das embalagens, limitar a repetição e as distâncias e garantir que haja alternância de tarefas ou pausas para recuperação. Beleza, já falamos sobre carregar peso, mas e o resto? Agora vamos olhar para o espaço de trabalho. Acredite, a mesa, a cadeira, até a luz do ambiente, tudo isso importa e muito. Aqui a gente vê bem a diferença entre um posto de trabalho legal e um que é um problema. A palavra mágica que é ajustável. Num lugar bem pensado, dá para regular a altura da mesa, da cadeira, tem espaço para as pernas se mexerem e tudo que se usa com frequência está ali, pertinho. E isso evita que a pessoa precise ficar se esticando ou se torcendo toda hora. E a cadeira, hein? Ela é a estrela do posto de trabalho. A NR17 tem um verdadeiro checklist para ela. Tem que ter altura ajustável, claro, a borda da frente precisa ser arredondada para não atrapalhar a circulação das pernas, os botões de ajuste têm que ser fáceis de achar e de usar e, o mais importante, um bom apoio para a lombar. Para algumas áreas, como telemarketing, a norma é ainda mais específica, pedindo base com 5 rodízios e tecido que respira. Mas ergonomia não é só sobre as coisas que a gente toca, como a cadeira. É sobre o ambiente todo. A norma fala, por exemplo, que a iluminação tem que ser boa, mas sem aquele reflexo chato na tela que cansa a vista. O nível de ruído no escritório não pode passar de 65 decibéis e a temperatura tem que ser agradável, ali entre 18 e 25 graus em lugares com ar-condicionado. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos ver como a NR17 funciona na prática. A gente vai analisar 2 exemplos bem diferentes que a própria norma detalha. Primeiro caso, operadores de caixa. A norma diz que tem que ter cadeira ajustável e apoio para os pés, para a pessoa poder alternar entre sentar e ficar de pé. Se o caixa for muito comprido, precisa ter esteira rolante para ajudar a levar os produtos. Outro ponto crucial, o operador não deve ser o principal responsável por empacotar as compras. E olha que interessante, é proibido pagar por produtividade, tipo por item escaneado, para não criar aquela pressão absurda. Agora,
vamos para o telemarketing. Aqui, a preocupação não é só física, é psicológica também. A jornada de trabalho, por exemplo, é de no máximo 6 horas, já com as pausas incluídas. O fone de ouvido tem que ser individual para poder trocar de orelha e por questão de higiene. A norma também protege contra metas abusivas e até garante que o atendente não precise dar o sobrenome para o cliente, uma medida de segurança pessoal. Certo, as regras estão aí. Mas como as empresas sabem se estão fazendo tudo certo? Como elas medem o risco e descobrem o que precisa melhorar? Para isso, existem algumas ferramentas bem específicas. A principal delas é a Análise Ergonômica do Trabalho, a AET. E isso aqui não é um simples checklist não, hein? É uma investigação de verdade, bem a fundo. Ela é necessária quando uma avaliação mais simples não resolve, ou pior, quando já tem gente ficando doente ou se machucando por causa do trabalho. E durante uma análise dessas, pode surgir uma pergunta super prática. Tá, mas afinal, qual é o peso máximo seguro que alguém pode levantar nessa função específica? E a resposta, bom, não é um número mágico que serve para todo mundo. É para responder a essa pergunta que existe uma ferramenta chamada equação de Niyoshi. O nome pode assustar um pouco, mas o objetivo dela é bem direto. Calcular o limite de peso recomendado para uma tarefa bem específica, levando em conta tudo que está envolvido naquele ato de levantar. E o legal dessa equação é que ela não olha só para o peso em si, ela analisa o jeito como a pessoa levanta. Por exemplo, a carga está longe do corpo, o movimento começa lá do chão, precisa girar o tronco enquanto levanta. Quantas vezes por minuto isso acontece? A mão consegue segurar o objeto com firmeza? Cada uma dessas respostas muda completamente o resultado final. No fim das contas, a gente chega no índice de levantamento. Ele pega o peso real e divide pelo limite que a equação recomendou. Se o resultado der menos de 1, ótimo, o risco é baixo. Entre 1 e 3, o sinal de alerta já acende. Agora, se passar de 3, aí o risco de lesão é altíssimo e alguma coisa precisa ser feita para ontem. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, da altura da cadeira ao jeito de organizar as tarefas, qual mudança ergonômica, por menor que seja, poderia melhorar o dia a dia no trabalho? A NR17 deixa bem claro que pensar nisso não é luxo não, é um passo essencial para a saúde e para o bem-estar de todo mundo.